Neste vídeo, um texto sobre o pastor José Teixeira Rego, depois de quase 20 anos de sua trágica morte. Este texto foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1979. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Texto de Luiz Bezerra da Costa, presidente do Conselho Administrativo da CPAD. Vale lembrar que Luiz Bezerra da Costa foi genro do pastor José Teixeira Rego e irmão do pastor presidente das Assembleias de Deus Ministério do Belém, São Paulo. A história da obra de Deus no Ceará e o rastro de sacrifícios e vitórias daquele que foi chamado o apóstolo do Ceará. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. 1 Coríntios 3:8. No ensejo das comemorações que assinalaram o Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus em Fortaleza, sentimos dizer algo acerca desse meio século da atividade do povo de Deus na capital cearense, onde temos tido participação nos últimos 37 anos. O Ceará, como todo o Nordeste brasileiro, é uma terra sofrida, constantemente assolada por secas impiedosas que levam o cearense a um misticismo às vezes exagerado. Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, e Canindé, cidade do São Francisco, são dois polos de romarias anuais que envolvem centenas de milhares de pessoas humildes que se deslocam de cidades longínquas à procura de milagres que não acontecem. Inegavelmente, a terra cearense é solo fértil para crescimento da idolatria romana e das múltiplas formas do perigoso espiritismo. Foi, pois, em meio a tanta adversidade que, a 7 de setembro de 1929, lançou-se a gloriosa semente do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Assim, estava oficialmente fundada a Assembleia de Deus em Fortaleza pelo pastor Antônio Rego Barros, que fora enviado pela igreja em Belém do Pará. Em outubro de 1931, esse irmão mudou-se para Maceió, Alagoas, e o irmão Julião, oficial reformado da polícia, assumiu a direção do trabalho. E a 1º de maio de 1932, quando o Ceará sofria uma das mais drásticas secas de sua história, foi o pastor José Teixeira Rego eleito presidente da igreja. Em seu livro Breve História da Assembleia de Deus no Ceará, editado em março de 1942, o pastor Teixeira escreve: Em dezembro de 1931, cheguei do Rio de Janeiro. Eu era pastor em Petrópolis e vim para cuidar dos meus negócios em Uruburetama, sem saber o que o Senhor reservava para o meu futuro. Aqui chegando, segui para a fazenda do meu sogro, onde recebi insistentemente pedidos para que ficasse substituindo o irmão Julião. Em 1º de maio de 1932, assumi o pastorado da igreja e em seguida o irmão Julião viajou. Em junho, fiz o censo da igreja, constatando haver 42 membros em comunhão e 21 congregados. Nessa ocasião, a seca se prolongava e a miséria e a fome batiam em todas as portas. O auxílio que recebia da igreja de Belém do Pará foi reduzido a 50 mil réis e em 1934 deixou definitivamente de ser enviado. Em fevereiro de 1933, aluguei uma casa no bairro Benfica. Em 1935, os cultos foram transferidos para a Rua Santa Teresa, 673. O templo da Rua Santa Teresa, que era um velho salão, já não comportava o povo sedento da palavra de Deus. Em novembro de 1941,
Demolimos o velho prédio e, no mesmo local, construímos um novo templo em estilo moderno, amplo, confortável. A obra é modesta, mas representa grande esforço e traduz o desenvolvimento que teve a campanha evangelística no Ceará. Os pastores que ainda vivem e foram companheiros de José Teixeira Rego são unânimes em testemunhar da sua humildade, disposição e dedicação à causa do Senhor. Com sua vida exemplar e com a experiência adquirida ao longo do seu abençoado ministério de quase 3 décadas, o pastor Teixeira teve atuação destacada nas convenções e escolas bíblicas realizadas em vários pontos do país, onde sempre mereceram destaque seus pronunciamentos. Amante das Sagradas Escrituras, era profundo conhecedor das nossas doutrinas, tornando-se, por isso, um emérito ensinador da palavra, principalmente no Norte e Nordeste. Além disso, foi colaborador permanente do Mensageiro da Paz e seus escritos nesse órgão eram apreciados por todos que amavam a sã doutrina. Por causa do seu zelo pela obra, foi tido até como intransigente, pois pugnava pela preservação das doutrinas e tradições deixadas pelos pioneiros da obra pentecostal no Brasil. Teixeira Rego gozou sempre de alto conceito e comprovada estima no ministério das Assembleias de Deus. Ligado com ele por laços de parentesco, pois sou casado com sua única filha e tive o privilégio de acompanhar bem de perto durante 17 longos anos a intensa atividade desse servo do Senhor, a quem, não sem razão, o saudoso missionário Nels Nelson cognominou de o Apóstolo do Ceará. Apesar de já serem passados quase 20 anos da sua chamada à glória, ainda perduram bem nítidas em nossa lembrança suas maravilhosas lições de amor, de fé viva, de exemplar conduta moral e de dedicação sem par ao trabalho do Mestre. Enfrentando por longo tempo revoltante intolerância religiosa e completa falta de garantia para o cumprimento da lei por parte das autoridades de então, nós o vimos muitas vezes nas delegacias de polícia, nos gabinetes de autoridades e até batendo às portas dos tribunais de justiça na defesa intransigente que fazia dos direitos dos seus amados irmãos. Jamais esqueceremos sua coragem e bravura demonstradas no revoltante episódio ocorrido em 1947 no município de Itapiúna, Ceará, onde na época trabalhava o estimado irmão Odilon Essa Caram, atual pastor de Tucuruvi, na capital paulista. Morrera um crente e o padre da localidade ostensivamente impediu o seu sepultamento no cemitério dali, alegando que o Campo Santo seria profanado se entrassem ali um herege. Ante a descabida e desumana proibição, os crentes conduziram nos ombros o cadáver para outro cemitério que distava 15 quilômetros. Ao chegarem, verificaram que a situação se repetia, pois o mesmo padre telefonara proibindo o sepultamento. Não fora a coragem e a bravura do pastor Teixeira Rego, tomando medidas urgentes junto às autoridades em Fortaleza, o cadáver daquela serva do Senhor continuaria insepulto. De outra feita, o vigário de Itapajé proibira a construção do templo da Assembleia de Deus na Praça Getúlio Vargas e mandara derrubar as paredes já levantadas. Como as autoridades locais ficaram ao lado do arbitrário sacerdote, o pastor Teixeira viu-se na obrigação de requerer um mandado de segurança ao Tribunal de Justiça do Ceará. Nesse tribunal, influências fizeram com que o julgamento do processo fosse retardado. Orando a Deus, o Senhor disse ao irmão Teixeira: "Procuro meu servo Luiz Costa, a quem usarei para a solução desse problema."
Efetivamente, fomos procurados e, em seguida, mantivemos contato com o presidente do tribunal, nosso amigo particular. O mandado foi julgado favoravelmente na mesma semana. A extraordinária atividade desse homem de Deus fez com que adoecesse do coração. Seus últimos anos foram de constantes padecimentos. Mesmo assim, afirmava sempre que não deixaria sua trincheira de luta, mas que morreria no pastorado da igreja. Isso aconteceu. Deus levou-o na segunda-feira, 5 de dezembro de 1960, quando regressava da visita que fizera ao trabalho do Senhor no sítio Marinema, em Tianguá, de propriedade do presbítero João Rodolfo Pessoa, um dos seus melhores amigos e que recentemente faleceu. Seu sepultamento foi uma demonstração inequívoca de quanto era querido por seus milhares de filhos na fé. Sua vasta produção literária, inclusive grande número de artigos publicados no Mensageiro da Paz, faz parte do seu livro A História da Assembleia de Deus no Ceará, que em breve será editado por seus familiares. Agora, quando comemoramos o Jubileu de Ouro da Igreja em Fortaleza, é mister que se saiba que, através do seu servo, pastor José Teixeira Rego, o Senhor Jesus, o nosso bendito Salvador, venceu imensas dificuldades e lutas renhidas. José Teixeira Rego era pequeno na estatura, mas grande na fé em Cristo. Por tudo seja louvado o nome do Senhor. Amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.